Olá pessoal, confira o que estará em destaque no Tradição News desta semana. Mais uma remessa de vacinas foi enviada às coordenadorias de saúde do estado. A Metsul Meteorologia alerta para um ciclone bomba que vai se formar entre hoje, quarta-feira e quinta-feira, dia 4 de fevereiro. E tem uma dica valiosa para quem pensa em criar peixes: como povoar o açude com alevinos. Acompanhe agora! A terceira remessa de vacinas foi enviada às coordenadorias regionais de saúde do estado. Esta é a segunda remessa da Coronavac, que saiu da Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos, a SEAD, para a distribuição em Porto Alegre e cidades do interior do Rio Grande do Sul. A logística de distribuição será a mesma utilizada em outras duas, com apoio aéreo e terrestre. O Rio Grande do Sul recebeu até agora um total de 511 mil doses das vacinas para a Covid-19. A Metsul Meteorologia alerta que um ciclone muito intenso para os padrões históricos desta época do ano vai se formar entre hoje e amanhã, no sudoeste do Rio Grande do Sul e leste do Uruguai. As últimas saídas dos modelos atmosféricos indicam o potencial de uma ciclogênio explosiva, ou seja, com características de ciclone-bomba. É surpreendente a latitude em que este ciclone vai se formar. Geralmente, ciclones-bombas se formam mais ao sul, ou seja, em latitudes maiores, por toda a característica da região, que é natural o nascimento de frentes frias e ciclones extratropicais, que depois avançam para a altura do Rio Grande do Sul. E além disso, a época do ano, os ciclones mais intensos costumam se formar nos meses de inverno, devido ao contraste térmico, toda a condição atmosférica deste período do ano. Então, é uma situação anômala, fora do normal, fora do contexto. Nós temos aí a formação de um ciclone extratropical com características de ciclone-bomba neste momento do ano e na altura do Rio Grande do Sul, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Aqui é o processo de formação. Então, nós temos já, ao longo desta quarta-feira, a queda na pressão atmosférica, como a gente já comentou, esse aprofundamento aqui da pressão atmosférica. Amanhã configura o ciclone nessa posição aqui. Eu vou colocar para vocês aqui. Olha a diferença do campo de pressão entre esta quarta-feira à noite, com pressão no seu centro em torno de 1.010 milibares, caindo aqui para algo em torno de 985, 84 milibares. Então, tem uma queda na pressão atmosférica no seu centro entre a noite desta quarta-feira, comparando com a noite de quinta-feira, uma queda aí ao redor de 24 milibares em 24 horas, então configurando aquela característica. Em termos práticos, os efeitos disso sobre o Rio Grande do Sul e sul do Brasil. Os efeitos continuam sendo, principalmente nesta quarta-feira, um alerta importante risco de temporais. Já chove no turno da manhã desta quarta-feira em partes do oeste e sul do Rio Grande do Sul. Essa instabilidade vai se espalhar ao longo do dia. Tem alerta aí para vendavais, potencial de chuva torrencial em pontos muito localizados, queda de granizo é possível, porque irão se formar grandes nuvens de grande desenvolvimento vertical, com alto potencial de trazer fortes temporais, inclusive para a região metropolitana. Então, esse é o efeito nesta quarta-feira. Temporais de curta duração, mais intensos e que podem trazer riscos aí para o território gaúcho e de forma mais localizada entre Santa Catarina e Paraná. Ao longo da quinta-feira, aí já com essa configuração dentro do oceano, o efeito mais esperado é o vento, que deve ser mais constante, mais forte aí durante a quinta-feira, associado a essa intensidade maior aqui do sistema, desse sistema de baixa pressão atmosférica. Modelos projetam rajadas aqui na faixa, em departamentos do leste e sul do Uruguai, na casa de 100 a 120 km por hora, sul do Rio Grande do Sul também com rajadas na faixa de 100 km por hora, outras áreas aqui do sul e leste do território gaúcho com rajadas na faixa de 80 km por hora. Geralmente efeitos de ciclone nesta posição são mais sentidos no leste e sul do estado. Nestas áreas da metade oeste, norte, os efeitos são menores, mas de forma pontual também poderemos ter
ter rajadas de 60 a 70 km por hora. Em relação ao tempo, a quinta-feira começa com instabilidade. Entre a madrugada e o turno da manhã podem acontecer ainda temporais, mas o tempo deve melhorar rápido da tarde para a noite e cai a temperatura, a previsão de refresco na noite de quinta-feira. Então, nesta quarta, temporais mais fortes, mais generalizados. Na quinta-feira, o maior efeito do vento associado ao ciclone, que na medida em que vai se afastando, vai deixando o mar agitado com risco de ressaca aí durante a sexta-feira. Mais informações você encontra em metsul.com e também nas nossas redes sociais. A veterinária da Emater, Adriane Lobo, de Morro Redondo, faz recomendações importantes para quem quer começar uma criação de peixes. O passo importante e fundamental é o momento de povoar o açude com os alevinos. Acompanhe a dica da Emater. Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que os alevinos são animais e que também estão sujeitos às normas de bem-estar animal. Portanto, nós temos que ter todo cuidado para que eles também não sofram, né? E com isso também possam entrar num estresse, num grande estresse e até virem a morrer antes de chegar no seu açude. Então nós precisamos, em primeiro lugar, quando chegamos no local onde os alevinos vão ser distribuídos, observar se os sacos dos nossos alevinos estão com oxigênio. Então essa é uma dica muito importante, porque aqueles sacos que tiverem furado e que tiverem perdido o oxigênio de dentro, tem que ser os alevinos que mais rápido têm que ir para o tanque, para o açude, porque esses já devem estar sofrendo a falta de oxigênio. Outra questão muito importante é nunca largar os alevinos no açude ou no tanque em horários de sol muito forte. Então nós precisamos ou fazer isso de manhã, cedo, antes do sol esquentar muito, ou à tardinha. Outra dica muito importante é que a água que está no saco e a água que está no açude provavelmente vão ter uma temperatura diferente, porque a tendência é que a água do saco esteja mais quente. Se nós jogarmos os alevinos diretamente na água, eles podem sofrer um choque térmico e virem a morrer. Então nós precisamos, em primeiro lugar, deixar os sacos flutuando no tanque ou no açude, como forma de equilibrar a temperatura da água do lado de dentro com a temperatura da água do açude. Isso nós precisamos fazer em torno de 15 a 20 minutos para que haja essa equivalência entre as temperaturas. Após isso é que nós vamos abrir as embalagens. Abrindo as embalagens, nós podemos então com a mão verificar se a temperatura de dentro do saco, da água de dentro do saco, ainda está muito diferente da água de fora. Se houver isso, então nós misturamos um pouco as águas do açude e do saco onde estão os alevinos para que haja essa equivalência de temperatura. Após isso é muito importante, nós devemos desprezar a água dos sacos, porque a principal transmissão de doenças para os nossos tanques de produção vem dos sacos onde esses alevinos são transportados. Então, antes de largar os alevinos no tanque, é importante que a gente tire essa água que veio no transporte com esses animais. Após isso, então, liberamos os peixes dentro do açude e pronto, nosso açude está povoado. Essa, então, foi a nossa dica técnica da Emater do Morro Redondo dessa semana. Até a próxima! Como a gente viu aí na dica, nessa atividade devemos pensar no peixe como alimento, fonte de renda, sem esquecer o bem-estar animal. Vivemos em uma grande aldeia e estamos o tempo todo conectados. A informação que faz a diferença está aqui no Tradição News.